Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Nosso convidado de hoje não escolheu a sua profissão por vocação, mas descobriu nela o seu talento, inclusive para atuar na gestão pública. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo. Hoje o nosso convidado é o engenheiro Mauro Sônego, diretor da Sônego Construções. Ele vai contar a história dele na engenharia, mas também na política de Criciúma e região. Seja bem-vindo, Mauro Sônego, ao Andressa Fabres Conta. Obrigado, eu estou aqui à disposição. Mauro, como é que foi a escolha pela engenharia, que é a tua profissão principal, né? Ainda tem um trabalho político aí na tua história, mas a engenharia que te levou a tudo isso. Como que foi a tua chegada na engenharia? Então, com 17 anos, eu me considerava ainda novo e não tinha ainda decidido exatamente o que fazer. Foi por eliminação mesmo, né? Tinha algumas opções e, na verdade, a minha mãe é que acabou dando um empurrãozinho final para poder decidir. Mais uma vez decidido, realmente eu vi que tinha tomado a decisão correta, porque a engenharia civil ela abre um campo, um leque muito grande de possibilidades. Consegue trabalhar em várias áreas, né? A partir da engenharia civil que saíram as outras engenharias, então isso foi muito rico, né? Me deu uma amplitude assim de visão muito boa e me identifiquei bastante. Embora não tenha sido a tua escolha da vida, né? Que assim, foi aquilo que eu sempre sonhei. Na tua família já tinha engenheiros, já tinha pessoas que te influenciaram? Olha, eu acho que essa é uma boa profissão? Ou assim, saiu do zero mesmo essa opção pela engenharia? Não, saiu assim, influência de outras pessoas não houve. O que houve, sim, foi uma identificação com algumas matérias, né? Física, matemática, que eu tinha um pouco mais de facilidade, e justamente porque não precisava estudar muito, né? Era algo que na escola tu aprendia e depois eu utilizava. Então tinha esse fator, e aí eu me identifiquei bastante com essas matérias nessa área. Foi mais por isso, por conta disso. O que na faculdade de engenharia te primeiro cativou, assim? Quando é que tu viu, não, realmente eu escolhi a profissão certa? Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área, foi cálculo estrutural. Tu calcula os edifícios, né? O aço, o concreto, enfim. Eu me identifiquei bastante com isso. Cheguei a calcular um edifício no braço, assim, a gente não utilizava só a calculadora mesmo, mas não os programas como tem hoje, né? Que é muito mais fácil, né? Mas na época, então, foi com isso que eu me identifiquei. E cheguei a trabalhar um ano e meio com isso em Florianópolis, né? Onde eu me formei. E aí depois acabei vindo para Criciúma e aqui aí fui trabalhar na construção civil mesmo, né, propriamente. Fizeste a faculdade em Florianópolis, retornasse a Criciúma logo que formado? Eu retornei logo em seguida, tive uma experiência no poder público, né? Trabalhei como engenheiro civil responsável pelas escolas, unidades de saúde, inclusive a reforma, né, do calçadão foi ali na segunda gestão do Altair Guide. Eu entrei me formei no dia 21 de julho de 90 e no dia 9 de agosto eu comecei a trabalhar na prefeitura já. E aí trabalhei esses 2 anos e meio, quase 3 anos, como engenheiro da prefeitura. Já foi o primeiro contato com o poder público? Ou já tinhas tido alguma experiência em campanha, em alguma outra coisa que tivesse te levado para próximo desse ambiente político de gestão pública? 2 experiências. A primeira foi do meu tio, do Mário Sônego. Ele foi o vice-prefeito da primeira gestão do Altair. Então teve todo aquele evento da Expo 100, o centenário de Criciúma, e aquilo já chamou bastante atenção. Eu era ainda novinho, mas ficou, né? Ficou marcado. E depois eu tive uma segunda experiência com José Augusto Ilse. Eu fiz estágio em 87, ainda estava fazendo engenharia. Fiz estágio na prefeitura no pátio de máquinas. E aí o pátio de máquinas realmente foi o contato assim que mais me chamou a atenção antes desse trabalho como engenheiro propriamente dito. Quando tu voltaste para Criciúma e fosse trabalhar na prefeitura,
Foi uma oportunidade que surgiu ou foi por essa experiência no pátio de máquinas, foi algo que tu desenhou, olha, eu quero trabalhar com o poder público? Não, foi uma experiência que surgiu. Eu lembro o engenheiro à época saía, né, estava saindo para um projeto particular dele e abriu essa lacuna, né, abriu essa vaga e eu tinha uma projeção de ir trabalhar numa empresa, uma outra empresa já privada, que acabou não dando certo. Quando eu cheguei, né, já tinham preenchido a vaga e apareceu essa oportunidade. Então, mas eu não acredito que seja coincidência, eu acredito que seja a providência mesmo, porque foi onde eu me identifiquei muito, mais até que na iniciativa privada. O que tu aprendeu, Mauro? Porque tu era recém-chegado, era um engenheiro recém-formado. O que essa experiência no poder público trouxe na tua carreira como engenheiro propriamente dita e na tua experiência também que depois como agente público, né, que depois tu foste secretário de município, enfim, o que esse primeiro contato com a gestão pública, efetivamente como engenheiro, trouxe para a tua vida depois? Bom, são várias experiências. Uma delas, a mais marcante mesmo, foi um professor realmente que eu tive. Ele já não está mais nesse plano aqui com a gente, foi o Luiz Baldin. Ele era o secretário de obras na época e foi como se eu estivesse fazendo um mestrado. Eu me formei, não fiz nenhuma especialização e esse trabalho na prefeitura, esses 2 anos e meio, foi, de fato, eu considero como uma contribuição, né, um retorno que, embora pequeno, do meu trabalho para o município, por conta de ter estudado numa escola pública, né, uma universidade pública, né, e esse aprendizado com o Luiz Baldin e também outra grande experiência também foi o contato com o público e o fator de multiplicação das tuas ações quando tu trabalha com o público coletivo. Então tu constrói uma casa, tu deixa uma família feliz, mas quando tu constrói uma sala de aula, tu deixa várias famílias, né? Tu atende várias pessoas. Esse fator de multiplicação, de poder trabalhar com o público, realmente ele é muito gratificante e acaba virando assim a gente diz, né, que trabalhar na política é uma cachaça, a gente acaba gostando e não consegue sair. E de fato foi isso que já me cativou já na época, muito embora eu não tivesse ainda muita consciência disso. Eu vou saber disso depois só. Esse trabalho envolveu um trabalho nas escolas e nas unidades de saúde. Isso. Isso te deu também um conhecimento das necessidades do município? Quando, por exemplo, tu foste secretário, isso influenciou no teu trabalho? Aquele conhecimento de como funcionavam as escolas, como funcionavam as unidades de saúde, repercutiu lá na frente depois também? Isso também, como eu disse, eu não tinha muita consciência do que eu tinha aprendido, né? Até que eu precisei utilizar de fato isso, e utilizei bastante, quando fui secretário de obras aí já em 2005, de 2005 a 2008. E ali naquela época, assim, tanto as informações técnicas que me ajudaram muito, como os nomes de ruas, os nomes das escolas, e como o funcionamento, assim, cada cidadão deveria fazer pelo menos 1 ano de estágio do outro lado do balcão para entender como funciona o poder público, as suas limitações. Muitas vezes não é da vontade do gestor público, né? As coisas são amarradas mesmo, e aí aprendi essa lição também, de como funcionam as coisas no poder público. Quanto tempo depois que tu saíste da prefeitura, nesse primeiro momento, tu trabalhaste depois na iniciativa privada por quanto tempo? Não, então, eu nunca deixei de trabalhar na iniciativa privada, o meu escritório sempre funcionou. Nós montamos uma construtora, a primeira versão da construtora foi em 95, foi em janeiro de 95, não recordo o dia, mas em janeiro de 95 nós montamos uma empresa para poder construir um edifício, que era, né, uma iniciativa privada, uma iniciativa de família, né, do meu tio, Derlei Porto, que também já não está nesse plano aqui com a gente, mas que também, com quem eu aprendi muito também. E ele já tinha um viés assim para a construção civil também. E aí nós montamos a construtora para fazer esse primeiro empreendimento, depois fizemos alguns outros, desde 95. Então, isso sempre continuou. Mesmo quando eu fui secretário,
Quando eu fui engenheiro da prefeitura, não, né? Ainda não tinha empresa. Foi em 90 a 92. Mas em 95 a gente montou a empresa, então em 2005 eu já tinha já tinha meus trabalhos em particular que nunca cessaram, continuaram até hoje. Claro, não consegui atender sempre, né? Quando estava no poder público, o escritório acabou sendo, né, ficando em segundo plano, mas eu sabia que era importante eu manter esse escritório porque não era nunca foi assim uma iniciativa, esse trabalho no poder público nunca foi uma iniciativa definitiva de trabalhar politicamente, sempre foi um trabalho técnico, né? Então, sabia que tinha dia para começar e dia para terminar. E por isso mantive sempre o escritório funcionando. Você mencionou o seu Aderley Porto, mencionou antes o Mário Sônego, né? Isso. 2 tios que se envolviam também com a política, porque o seu Aderley era funcionário público e trabalhava bastante com política também. Sim. Hoje, olhando hoje, né, sem a percepção da época, achas que isso também influenciou? Achas que essa tua aptidão, esse teu apreço pela política, por esse ambiente da gestão pública, também tem essa influência familiar? É interessante, estou fazendo essa conta agora, né, por teres provocado pela pergunta. De fato, realmente, sim, eu não tinha somado ainda tudo isso, mas sim, teve uma influência bastante grande, porque eu conversava bastante, gostava de conversar bastante, né, sobre política com eles. Eles tinham mais ou menos a mesma linha. Então, realmente, isso já foi sendo arraigado lá atrás. Né? A gente está conversando com o engenheiro Mauro Sônego, diretor da Sônego Construções. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa experiência na vida pública. Vamos falar sobre a experiência dele como secretário e depois a gente fala sobre a iniciativa privada, a Sônego Construções. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com o engenheiro Mauro Sônego, diretor da Sônego Construções. Mauro contou aqui pra gente que a escolha pela engenharia não foi uma escolha vocacional, foi meio ao acaso, mas que ele se encontrou ali na engenharia e, somado a esta profissão, também veio o apreço pela vida pública. Teve uma experiência no início da carreira de engenheiro dentro do município de Criciúma, dentro da administração municipal como engenheiro, e depois, mais tarde, ele veio a ser secretário municipal. E aí é sobre isso que a gente vai conversar agora. Como é que foi esse convite? Como é que o Mauro Sônego se tornou secretário municipal de Criciúma? À época, o novo gestor, que era o Anderley Antonelli, estava procurando montar um secretariado técnico. E então eu recebi o convite. Confesso que não deu assim muito tempo para pesar o que representaria ser, né, secretário de obras do município de Criciúma. Se eu tivesse feito a conta que passa pela Secretaria de Obras do município como Criciúma, recursos do valor da monta assim superiores à da maioria das cidades aqui circunvizinhas, só isso já seria um número que já assustaria um pouquinho. Não fiz muita conta e aceitei. E tive bastante dificuldade, porque no poder público tu não encontras assim, um manual de instrução de como proceder, como fazer. Então no início, e até foi bom isso, que isso ajudou a ampliar o contato, eu atendia todo mundo. Todos que chegavam eu atendia. Depois com o tempo, claro, teu tempo vai ficando escasso, tu não consegue mais fazer isso. E isso aí, no final do mandato, o balanço que eu fiz foi a parte que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. Porque mesmo não conseguindo atender, né, por conta de restrição orçamentária, enfim, né, a gente tem na prefeitura, no poder público,
que a gente chama de pedinte crônico, é aquele cidadão que ele vai lá pedir para patrolar a rua, mas enquanto ela não for pavimentada, mês que vem ele vem pedir de novo. E aí tu já não consegue atender na segunda vez, terceira vez, mas o fato de tu atenderes e dares um pouco de atenção, carinho para a pessoa, né, já, vamos dizer assim, ameniza. E aí tu, depois disso tudo é que tu percebes que isso faz diferença, faz bastante diferença. Então, nós tivemos no ano de 2006 aprovados em convênios um valor que tinha sido recorde até então de convênios no município por conta da saída do então governador Luiz Henrique da Silveira, né? E aí ele foi candidato à reeleição e naquela época, antes dele sair, foi acelerado o processo de convênios por conta da lei eleitoral, que não permitia, né, o repasse de convênios. Então vieram muitos recursos para várias obras. Eu considero assim, que até que não teve muito retorno político em si, por conta dessas obras, mas elas foram sendo feitas aí no município e gerou um benefício muito grande para a população. E isso é que traz assim o retorno para a gente de poder estar contribuindo, né, na boa aplicação do recurso público na cidade. Para quem não lembra ou não sabe a história de Criciúma, quando o Mauro foi secretário no governo do Anderley Antonelli, o Anderley Antonelli não foi eleito. Ele era o segundo colocado na eleição, o prefeito eleito foi cassado e aí o Antonelli assumiu e tinha o desafio de dar legitimidade ao governo dele, já que ele não havia sido eleito. O que essa condição, Mauro, num secretariado técnico justamente já escolhido para dar legitimidade, para dar um reforço de imagem a esse prefeito que não havia sido eleito. O que isso trouxe de desafios e de oportunidades para vocês? Sim, isso aí também não pesou na conta que eu fiz antes de aceitar. Mas assim que iniciamos o trabalho, o Antonelli nos cobrava muito, né? Nós tínhamos reuniões seguidas, né? Então eu não saberia dizer como acontecia nas outras administrações, mas nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, agravada por conta dessa situação, né? De buscar a legitimidade do governo. E isso fez com que a gente realmente, de fato, tivesse muito mais atenção, muito mais zelo. O Antonelli dizia para a gente sempre o seguinte: olha, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, porque no poder público tu precisa também dessa questão da imagem também, né, para gerar credibilidade, que é o mínimo, né? Não é virtude alguma ser honesto, é uma necessidade básica, mas tinha que parecer. Então tinha toda essa, e por conta disso é que eu acabava atendendo, né? Quem me chamava eu atendia, que é para poder dar a satisfação, né, para todos. Então isso realmente foi bastante, vamos dizer assim, tenso. Era tenso. A gente estava ligado 24 horas por dia, né, na época, para poder atender, e celular ligado e atendendo a todos. Chegasse a imaginar, Mauro, que a tua carreira dali em diante seria na gestão pública? Ou tu mantivesse a Sônego, já era a Sônego Construções naquela época, né, a empresa que tu tinhas? Não tinha esse nome ainda. Não tinha esse nome? Não tinha esse nome. E aí como é que foi, assim, sair da gestão pública e ir para a iniciativa privada? Pensaste em ficar na gestão pública? Como que foi esse momento de transição? Então, como eu tinha já mantido o escritório e tinha algumas obras que, em paralelo, tinha uma estrutura, embora pequena, mas que conseguia manter, essa transição eu percebi que para algumas pessoas que não tinham isso, ela fez falta, né? Que as pessoas saíram e não tinham para onde ir. Alguns dos técnicos que estavam lá. Isso é algo que realmente as pessoas tiveram que optar. Mas no meu caso não, foi o volume de trabalho fez com que parecesse meio natural, já, né, sair de um trabalho para o outro. Por isso que eu digo que depois é que eu acabo tendo consciência do que eu acabei vivendo naquele momento, né, da estrutura, da informação, do conhecimento que aquilo proporcionou. E acabou gerando essa vontade, né, de voltar, de poder contribuir. Hoje eu não teria mais desafio
ser, por exemplo, secretário, trabalhar na prefeitura como, né, para ajudar de alguma forma assim, não teria mais esse desafio, mas tem outras formas de a gente ajudar, né? Mesmo através da iniciativa privada. Então, o importante é poderes participar né, do coletivo, da coletividade. E a Sônego Construções, então, como é que ela surgiu, ou, né, foi naturalmente uma continuação do trabalho que tu já tinhas iniciado lá em 1995? Isso, ela passou por algumas mudanças, se adequando ao mercado, né? Ela mudou de nome, enfim, e teve algumas alterações se ajustando. Atualmente a gente trabalha bastante com o programa Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa que eu considero muito bom. Ele veio para contemplar uma faixa da população que não conseguia, né? São 4 ou 5 faixas, 3 ou 4 faixas de financiamento, né? E a gente atua nas faixas, das faixa 2 em diante, que é financiamento para pessoas de baixa, média renda. E é muito gratificante porque a gente consegue ver o retorno disso também, né? Muito embora seja um programa que tenha tido aí alguns problemas que as pessoas acabam associando a alguns problemas, mas isso depende da construtora, se a construtora for uma construtora idônea, né, boa, porque o programa em si ele é justo, é um programa muito que ele resgata, né, a cidadania para uma faixa da população que não conseguia financiar o seu imóvel. Querendo ou não, mais uma vez tu estás envolvido, apesar de ser na iniciativa privada, linkado com algum lado, alguma área da gestão pública e do trabalho coletivo. Exatamente. E aí por isso a gente tem que, não pode ser ingrato com relação a isso. Então, esse reconhecimento, essa gratidão, a gente precisa dar o retorno na medida do possível que a gente possa contribuir com isso. Faz um comparativo do trabalho com a iniciativa privada e da gestão pública. Onde é que elas são similares e onde é que elas são totalmente diversas? Na iniciativa pública tem esse efeito multiplicador, que é mais gratificante, né? Mais apaixonante, né? Na iniciativa privada é algo assim, tu tens a gratificação também pelo sucesso, pelo fato de tu teres tido êxito, teres, né, produzido uma obra e ela ter podido gerar emprego, enfim, ter tido lucro, e essa parte mais empresarial, então é gratificante também. Então é difícil decidir qual das duas, mas normalmente a gente decide pela questão do coração, pela paixão, né? Então aí o poder público realmente ele é mais, eu decidiria por isso, vamos dizer assim. Então tem a possibilidade do Mauro voltar para o poder público? Ah, sim, eu já participo, né? Hoje, atualmente, eu já participo, faço parte, posso falar, eu faço parte do grupo de apoio do atual vice-prefeito de Criciúma, do Ricardo Fabres. Nós temos um grupo que se reúne semanalmente e trabalhamos e conversamos muito sobre política, enfim. E tanto que hoje ele conseguiu, né, estar como vice-prefeito. E isso começou lá em 2005, quando iniciamos lá na administração do Antonello. Sem saber, né, em 2005 eu já estava me envolvendo com a política mais diretamente. Tá certo. Obrigado ao Mauro Sônego. Nós conversamos com o Mauro, que é engenheiro, diretor da Sônego Construções. E pode-se dizer, né, um agente público também, né, por vocação. Obrigada, Mauro, pela tua entrevista aqui hoje no programa. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou nessa semana. Na próxima semana, uma nova história para você. Até lá!